Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Prezados irmãos e irmãs que congregam na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, localizada no bairro São João dos Lázaros, presidido pelo pastor Francisco Aparecido. Espero que todos estejam bem. Convido para abrir vossas Bíblias em Isaías, capítulo 43, a partir do versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Irmãos e irmãs, diante dessa crise mundial que se abateu sobre todos nós rogamos intensamente ao nosso Deus que, pela sua misericórdia, não deixe que essa enfermidade venha se abater sobre nós, sobre os nossos familiares, sobre os nossos entes queridos. No entanto, mesmo que nós não venhamos a adoecer, nós já estamos sentindo os efeitos dessa verdadeira pandemia mundial. E tem vários efeitos. Nós podemos citar o fato do chamado isolamento social, onde nós restringimos nossas saídas, nós estamos evitando multidões e alguns estão literalmente isolados, como o caso dos nossos irmãos e irmãs de mais idade. Em relação aos impactos econômicos, nós não temos como medir quais serão, mas nós temos a certeza que alguns, se não muitos, irão sentir um empobrecimento ao longo deste ano. E as autoridades nos falam que o pior, no caso do nosso país, do Brasil, ainda não chegou. Então, nesta situação, é natural que eu e você tenhamos preocupação neste momento. No entanto, por sermos servos do Deus Altíssimo, não nos é permitido enfrentarmos essa situação adversa de qualquer maneira. É nesse momento de adversidade, de crise, que nós temos o dever de enfrentar essa situação, enfrentar essa crise de uma maneira diferente do resto da sociedade, pois somos servos do Deus Altíssimo e somos exemplo, somos sal da terra e luz do mundo. Mas como enfrentar esta crise sem escandalizar o Evangelho e, na verdade, pelo contrário, sendo exemplo? Vamos discutir neste momento 3 pontos que para mim são pontos fundamentais. O primeiro, nós temos que aceitar que nós, servos de Deus, também estamos sujeitos a esta adversidade. Aqui, o profeta Isaías, no seu capítulo 43, versículo 2, fala: Quando passardes pelas águas, quando passares pelos rios, quando passares pelo fogo. Ele não fala se, fala quando. Ou seja, haverá um tempo de crise, de tribulações na nossa vida. E este tempo em relação a essa doença chegou. E eu sei que o irmão, que a irmã, tem se esforçado para servir a Deus fielmente. Mas, como está escrito aqui em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao puro como ao impuro, ao que sacrifica e ao que não sacrifica. Assim, nós devemos orar para que Deus nos livre desse mal, mas devemos
também aceitar que esse mal está sobre nós, ao nosso derredor. Porque Jó já falou no seu capítulo 2. Nós aceitamos o bem de Deus com prazer e glorificamos pelas suas bênçãos. Mas quando advém um momento desse, será que nós não deveremos aceitar o mal? Essa situação, esse vírus, nada mais é do que mais uma manifestação do que esta terra aqui é maldita pelo pecado do homem lá no Jardim do Éden. E isso nós encontramos em Gênesis capítulo 3. Então, para a primeira característica de como o servo do Deus Altíssimo enfrenta esta ou qualquer outra adversidade, é aceitando que nós estamos sujeitos a ela. A segunda característica do servo de Deus enfrentando crise, enfrentando dificuldade, é entendermos o motivo. Com certeza, irmão e irmã, nós não temos nada a ver com esse vírus que surgiu lá do outro lado do mundo. E Deus é bom. E sempre quer o melhor para o seu povo. E esta situação que chegou aqui, na nossa cidade, na nossa congregação, não muda essa característica de Deus. Porque Deus não muda, conforme está escrito lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 9. Mas como? Se Deus é bom e quer sempre o nosso bem, esse mal se abateu sobre nós. Para que nós possamos entender essa situação que nos parece um pouco conflitante, eu tenho que fazer algumas perguntas. Será que, porventura, esta situação tem servido para te aproximar mais de Deus? Será que o fato de nós não podermos estar juntos na nossa congregação nos levou a determinado momento ao longo dessas semanas, ou dessa semana, a termos saudade de irmos para a igreja naquele horário especificado, de encontrarmos nossos irmãos, de ouvir aquele irmão, aquela irmã louvando a Deus, de ouvir os nossos músicos, de ouvir uma palavra de um irmão, de uma irmã, de ouvir o nosso pastor? Será que nós estamos com saudade disso? Será que Deus voltou a ouvir nos nossos lares hinos da harpa? Será que Deus voltou a ver a família reunida ao redor de uma mesa, entoando louvores, todos juntos, lendo a palavra e orando? O filho orando, a mãe orando, o pai orando, o nosso antigo e por muitos desacreditado culto doméstico. Será que essa adversidade serviu para que nós parássemos um pouco nossa vida super corrida e começarmos a meditar e a pensar na fragilidade do ser humano, que hoje está bem, cheio de planos, mas amanhã, o amanhã a Deus pertence? Será que na correria do nosso dia a dia, um dia que tem 24 horas, mas há umas 2 semanas atrás, essas 24 horas não eram suficientes? Será que agora, quando nós paramos, nós tiramos um tempinho, 1 minuto, para agradecer a Deus pelo ar que nós respiramos? Uma coisa tão simples, uma coisa tão natural que é respirar. Você dorme respirando, você acorda respirando. Você e eu agradecemos pelo simples fato de respirarmos? Alguns, nesse exato momento, estão nos hospitais sem conseguir respirar. E Deus, dia após dia, nos concede essa dádiva de podermos respirar. E nós, às vezes, não agradecemos a Ele. Se essa situação serviu
para nos aproximar mais de Deus, para darmos uma parada no nosso corre-corre, nós temos que concordar com o que está em Hebreus capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer um que recebe por filho. Irmãos, essa enfermidade bem que poderia não ter surgido, mas se surgiu, poderia ter ficado lá do outro lado do mundo. Mas se veio para cá e nos atingiu, nós temos que tirar dela uma lição e entender que é Deus tratando conosco para que haja uma mudança na forma com que eu e você tratamos o nosso dia, tratamos a nossa adoração. E por fim, a terceira característica do servo de Deus para enfrentar essa crise. Isaías 43, versículo 1. Mas agora diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te transformou, ó Israel. Não temas. Caros irmãos, caras irmãs, aqui o não temer não é não se preocupar, muito menos deixar de adotar todas as medidas recomendadas pelo Ministério de Saúde, ou pela Secretaria de Saúde, ou por aquele ente querido que quer o seu bem. De forma alguma, pelo contrário. Como nós somos o sal da terra e luz do mundo, nós não podemos escandalizar o Evangelho neste momento. Nós temos que dar o exemplo. O não temer aqui é confiar em Deus. É não se desesperar. Porque nós enfrentaremos esta crise sem perder a nossa paz. Porque a nossa paz é Cristo Jesus. Nós enfrentaremos esta crise sem nos abalarmos, sem histeria, porque nós estamos firmados na rocha eterna que é Cristo. Nós enfrentaremos esta crise com ânimo, com vigor, porque a nossa força é Cristo. Nós enfrentaremos essa crise sem desespero, pois Cristo é a nossa esperança. Nós enfrentaremos esta crise escondidos, sim, mas escondido no esconderijo do Altíssimo. Nós enfrentaremos essa crise com responsabilidade, sim, mas sem medo, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós enfrentaremos essa crise acompanhado, conforme relata o profeta Isaías. Por quê? Porque nós não estamos só. Cristo está conosco. E Ele nos conhece, nos remiu e nos chama pelo nosso nome. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo fique com todos.